A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo ao Aprendiz Cristão, semana de bênção, de milagres, de realizações sobre a tua vida e sobre a tua família. A proposta para hoje está em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu vou reler. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, eu quero falar de um assunto que para alguns pode ser uma coisa normal ou natural, o que eu vou dizer. Eu quero falar que a cruz foi sacrificial. A cruz foi sacrificial. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma veloz, de uma forma corrida, e não nos atentamos com maior seriedade ao que está escrito nos textos, ou ao que a Bíblia nos revela. E eu quero falar que a Bíblia foi a cruz, na verdade, foi sacrificial. Nós vemos aqui um texto que Jesus está no Getsêmani, um lugar que ele chama amigos para estar com ele, para ampará-lo, para estar ligados com ele também na presença de Deus. O seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele entra em aflição, ele entra em agonia, ao ponto de anjos o confortar, o consolar. Ele vê que seus amigos não estão atentos, estão dormindo, e ele usa essa fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por que ele pede que, se possível, o cálice passa? Porque ele sabe que o cálice é amargo, ele sabe que o cálice é doloroso, ele sabe que o cálice é terrível. Ele sabe que ele passaria por um momento sacrificial. Sacrifício, eu não quero entrar em questões teológicas, ou profundas, ou difíceis de compreensão. Eu gosto, na verdade, de um evangelho um pouco mais prático. Não digo raso, nem pobre, mas raso, direto, que você já saiba o que tem que ser dito. E quando eu falo de sacrifício, a minha mente fala de um esforço além da conta, um esforço maior, algo sacrificial. Uma oração de sacrifício é quando eu vou além do que eu já faço de forma trivial, corriqueira e costumeira. É algo acima da média. Sabe o aluno que sempre tira 5 porque é nota azul? Não, é acima da média. Você está buscando 10. Se você não conseguir, você fica no 9, 9,5, 8. Mas você está se dedicando, porque é um sacrifício. Sacrifica um passeio, sacrifica um momento de lazer para estudar e conseguir algo maior. É sacrifício. Sacrifício, para mim, tem essa linguagem, tem essa visão, tem esse sentimento, esse teor. E quando eu falo que a cruz foi sacrificial, algo que você pode dizer é lógico, eu quero que nós atentemos com mais seriedade essa verdade, porque devemos atentar com diligência a uma tão grande salvação que está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Como eu já disse, lemos a Bíblia de forma corrida, mas temos que atentar a essa verdade. A salvação que nos foi ofertada, entregue, foi por causa de um ato de sacrifício, um ato de extremada dor, um ato de extremado sofrimento. Isaías vai revelar que olhávamos para Cristo e não víamos nele formosura, beleza, nada que o desejássemos. E eu não tenho dúvida que Jesus era belo, eu não tenho dúvida que o seu olhar era terno, eu não tenho dúvida que o seu semblante, o seu olhar atraía e comovia. Mas por causa da morte de cruz, ele estava desfigurado. A palavra diz que como ovelha muda se entrega
ao matadouro, assim foi a morte de Cristo, em morrer em silêncio por me amar e por te amar. Jesus pagou um alto preço de cruz, que era uma morte indigna, uma morte para malfeitores, uma morte para pessoas realmente rechaçadas pela sociedade. E é esse tipo de situação que Jesus enfrentou por nos amar. Porque quando ele fala, se possível passa, na mesma hora ele emenda, todavia não a minha vontade, mas a tua. E prevalecer a vontade de Deus é sofrer, querido. E é algo muito sofrido. Jesus não ia operar no milagre, não ia batizar ninguém com o Espírito Santo no final das coisas. Não, ele ia enfrentar a morte. E uma morte doída, uma morte sofrida. Dores físicas, dores psicológicas, dores mentais, pelas pessoas o escarnecer, pelas pessoas zombarem dele, pelas pessoas não quererem e não o admirarem mais. Certa feita, Jesus disse assim: vocês me seguem por causa do pão que eu multiplico. Então Jesus sabia que ele não era desejado, não era amado pelo que ele era. É aquela velha história que nós falamos, que Jesus já sabia. As pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Me seguem não pelo prazer da fala, da comunhão, da convivência, mas me seguem por causa do pão que eu multiplico. Ou seja, me buscam por mero interesse. Jesus sabia disso, nós discursamos isso nessa época chamada hoje, mas Jesus já sabia disso. Então Jesus passou por uma morte, e morte de cruz, que foi um momento sacrificial. A morte de cruz foi sacrificial. Devemos entender esse grande amor, valorizar esse grande amor e não nos apartar dele por nada. Tenta pensar, como eu coloquei na imagem, que é para provocar mesmo, nos cravos nas mãos. Tenta pensar na coroa de espinho. Tenta pensar na lança transpassada na lateral do corpo do Mestre. Tenta pensar nos tapas que Jesus levou, nos socos que levou Jesus, no escárnio que Jesus ouviu, no desprezo que Jesus recebeu, só por amar. Aleluia, só por amar. Eu não digo que alguém está sofrendo porque é merecedor disso, não, mas só por amar ele enfrentou tudo isso. E eu volto a dizer que Jesus não foi imprimido força para o levá-lo preso, não. Ele se ofertou por nós. Ele pergunta aos soldados da época: a quem vieste buscar? A mim, sou eu. Eles eram tão semelhantes, os seus discípulos, com ele, que eles se confundiam. E ele fala: sou eu sou quem vós buscais. Sempre estive convosco, nunca me prendeste, e agora vocês vêm de forma sorrateira. O amor de Jesus, querido, ele é incalculável. Eu tenho 5 filhos, e se você me pedir um dos filhos em sacrifício, eu confesso que eu não darei nenhum deles. E eu digo já maiores, ou seja, mesmo depois de uma idade de chatice, de rebelião, de rebeldia, de queixo duro, eu não daria nenhum deles. Então é difícil isso, mas Deus ama o mundo, aleluia, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de cruz foi sacrificial. Valorize esse sacrifício. Sei que o diabo vai lançar pratos na tua vida todo dia, vai lançar pratos na minha frente todo dia, mas não se aparte da cruz de Cristo. Labudi kefá, kalassui derrécia. Tenha na sua mente o Calvário, alabacaiassé. Tenha na sua mente a cruz de Cristo e o tamanho sofrimento, aleluia, que ele enfrentou por te amar, por me amar. Amar sabe quem? Pecadores. Amar sabe quem? Transgressores. Louvado seja o nome dele. Então sirva ao Senhor com fidelidade, porque a morte de cruz, ela foi sacrificial. Pegue o próximo pão da ceia, valorizando esse sacrifício. Eu gostaria de pedir a Deus que no meu rosto e no teu rosto
ao pegar o pão e o cálice, surgisse lágrimas, lágrimas na hora de cear, porque é um ato que não pode ser mecânico, é um ato que tem que ser genuíno, sincero, sentido por mim e por você. Uma vez eu perguntei para Deus: Senhor, que sentimento eu tenho que ter na ceia? De tristeza pela tua morte ou de alegria pela tua vitória? E só veio um sentimento: gratidão. Gratidão por um tamanho amor demonstrado em morte de cruz. Querido, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com alguém, esse áudio com alguém, e eu te peço, deixe o seu comentário, porque através do seu comentário nós melhoramos. Estamos juntos até o arrebatamento e até o próximo vídeo do Aprendiz Cristão. Beijo no teu coração.